Voltamos, Brasil. Aumenta o som, DJ. Doutor Celso Russomano, a gente pode liberar a música porque ele é alegre, é uma pessoa do bem, esse homem é 10. Ele gosta de música. Querido. Quem não gosta de música? Será que tem gente que não gosta de música? Não é possível, né, querido? De algum tipo de música não é possível. Tem que gostar, né? Tem que gostar, né? Tudo bom, amigo? Tudo bem, você? Sempre bem. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo, que está em casa. Muito bom estar aqui com vocês. Celso, as pessoas estão amando as pautas, as nossas pautas com você. Vamos falar um pouquinho, então, hoje de serviço público? Isso, porque elas estão sempre querendo, assim, doutor Celso, porque a gente está colocando, tô postando muito no Facebook as nossas matérias. Quando você fez aquela da sacolinha, as pessoas estão enlouquecendo. Então, queria te convidar para fazer, assim, uma pauta meio focada em alguns 2 temas, que elas possam depois A gente fala sobre um assunto e a gente responde sobre qualquer coisa depois, não tem problema nenhum. Mas vamos falar sobre serviços públicos, né? Muita gente não sabe, acha que o Código de Defesa do Consumidor é feito só para as empresas, só para os serviços privados, né? Para o fornecimento de produtos. E na verdade não é, Nani. Na verdade, o Código de Defesa do Consumidor foi feito para os serviços públicos também. Por isso, o artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor estabelece que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvam qualquer tipo de atividade. Então, se o Código de Defesa do Consumidor estabelece que os serviços públicos estão enquadrados no Código de Defesa do Consumidor, está na hora da gente começar a reclamar dos serviços públicos também. E aí eu faço um desafio aqui. Me digam, liguem para cá, falem com a gente, me digam um serviço público, apenas um serviço público que funciona bem. 25786000, tá liberado. Eu queria que alguém me dissesse, olha, eu conheço serviço público, né, que funciona bem, tal serviço público funciona bem. Porque você vai ver, transporte coletivo é uma porcaria. Os ônibus montados em cima de chassi de caminhão. Não tem ar-condicionado. Na hora do pico tem menos ônibus do que a necessidade que você tem. E aí acontece o que a gente vê por aí, né? Os ônibus carregados até o pescoço, as pessoas andam penduradas na porta dos ônibus. Agora, se você andar... em risco a vida, claro. Se você andar sem o seu cinto de segurança, você que está nos assistindo em casa... Multa, na hora. Agora, quem anda no ônibus pode andar pendurado, com risco de vida, na porta do ônibus, que não se faz absolutamente nada. Ou melhor, se diminui a quantidade de veículos para as pessoas ficarem nessa condição. Você não acha que deveria, nos ônibus também, as pessoas andarem de cinto? Pois é, não há necessidade. Você pode até, as pessoas andando de cinto. O ônibus tem mais proteção. Mas você não pode também querer que as pessoas andem do jeito que andam dentro dos ônibus. Isso é um serviço público sem qualidade, né? Como acontece dentro dos trens e está acontecendo dentro dos metrôs. O metrô é um serviço público de qualidade, mas anda tão carregado, tão lotado, que o que você tem é um serviço de péssima qualidade, né? Sem considerar o que está acontecendo dentro tanto do trem, nas periferias, quanto do metrô. Que as mulheres são vítimas de todo tipo de assédio. Passa a mão, esses dias... Teve estupro. Não. Teve um caso de estupro. Você quer saber? Essa semana uma moça veio reclamar para mim que um cara se masturbou na perna dela e ninguém fez nada. E ninguém fez absolutamente nada. E quando ela saiu, que ela foi pedir ajuda para a segurança do trem, né? Olha, a senhora, isso é comum. A senhora não posso fazer nada. Que absurdo. Entendeu? Isso é o fim do mundo. Falta segurança, falta qualidade no transporte coletivo. Então, eu estou falando de transporte coletivo, mas serviço público também é. Saúde no posto de saúde. Posto de saúde é no pronto-socorro, no hospital. É a saúde pública. Essa está enquadrada no Código de Defesa do Consumidor. Educação na escola pública, que é de péssima qualidade. Imagina, com essa tal de progressão continuada, o aluno passa de ano sem saber absolutamente nada. Nada. Tem alunos na 4ª, na 5ª série, Nani, que não consegue ler um texto, que não consegue ler um parágrafo. E aí, hoje até conversava com a Secretaria de Educação por uma reportagem que eu fiz para a Rede Record de Televisão de uma criança de 13 anos de idade, uma criança deficiente, que não conseguia assistir aula porque o elevador da escola não funcionava. E a diretora da escola
se recusava a deixar a criança ser carregada para cima pelos funcionários. Os funcionários queriam até ajudar. A diretora, não. Se o elevador não funciona, ela volta para casa. Que absurdo, gente. Não pode assistir aula, né? Aí colocaram dentro do banheiro de deficiente físico da escola uma máquina de lavar, uma máquina de secar. Não acredito. Aí a criança não conseguia entrar com a cadeira de roda dentro do banheiro para poder usar o toalete. Aí eu perguntei para ela, né? Falei, mas Érica, como você faz? Ela virou para mim e disse assim, eu não faço. Eu saio de casa e fico segurando o tempo todo e quando eu volto para casa eu uso o banheiro. Uma criança com deficiência de 13 anos de idade. Cadeirante ainda. Cadeirante. E com mais um detalhe, ela não consegue sair da cadeira de roda porque os bracinhos dela, um é deficiente também e o outro que ela movimenta, não consegue levá-la, sair da cadeira de roda para ir pro vaso sanitário. Tem que ter cuidador. Não tem cuidador na escola. É isso. E aí o Ministério Público quer obrigar a inclusão, né, das pessoas com deficiência dentro das escolas públicas. De que forma? Se o poder público é omisso, se o poder público não funciona, eu até chamei a atenção do governador e do secretário da Educação e do secretário das pessoas com deficiência. Tem uma secretaria de pessoas com deficiência, não funciona. Aí você sai da escola, vai para a segurança pública, também está enquadrada no Código de Defesa do Consumidor. Aí você é assaltado, né? Você é furtado. E aí como é que age uma pessoa quando ela se vê vítima de uma situação como essa? Quando o serviço público não funciona? Dá para fazer alguma coisa? Dá. Além de reclamar no órgão de defesa do consumidor, aí eu quero ver se o PROCON vai tomar providência, porque ele tem a obrigação de tomar providência. Não só por causa do artigo 3º, o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte, os serviços públicos por si, quais são os serviços públicos por si? São os serviços diretos, saúde, educação, segurança pública. Ou por suas concessionárias, quais são os concessionários? Energia elétrica, telefonia, água... Também tá um caos, hein? Hã? Telefonia água, também tá um caos, hein? né? Água são serviços públicos concessionários, que às vezes podem estar privatizados ou não. A água, por exemplo, aqui em São Paulo, e na maioria dos estados, são companhias do governo do estado, né? Às vezes do governo do município, né? Existe, por exemplo, Santo André, aqui do lado de São Paulo, tem uma empresa que é do município. Então, aí você vai usar água, eles mandam ar na rede de distribuição. Mandam ar na rede de distribuição. Aí você paga ar por água, porque o hidrômetro da tua casa marca todo o ar que passar no cano. E ninguém cuida de nada, é uma bagunça. Eu queria muito ouvir que um serviço público funcione com qualidade. E os postos de saúde, então? O atendimento público tá terrível, gente. É lamentável, é triste. Hoje, para você conseguir uma consulta, 4, 5 meses uma consulta especializada. Vamos fazer uma continha aqui? E para fazer os exames? Vamos fazer uma continha aqui. 5 meses para conseguir uma consulta especializada. Aí depois... Os exames. Você conseguiu chegar no médico, o médico te pede um exame. 8 meses, 9 meses para fazer o exame. Meu pai. Aí você volta a pedir a consulta depois que você está com o exame na mão, 9 meses depois. Você pede uma consulta mais 4 meses, 5 meses. Ou seja, 1 ano para você voltar no médico. Ou você morreu... Se for uma coisa grave, você já morreu. Ou você morreu, ou você foi parar no pronto-socorro, porque é onde as pessoas vão parar. Numa internação e na UTI, né? Quando tem UTI, porque na maioria das vezes nem UTI tem. Né? A gente hoje vai, se você for procurar uma UTI hoje, não tem. Não tem, então, eles falam que eu queria saber, para que arrecada tanto dinheiro? Por que um superávit de arrecadação no governo dos municipais, no governo dos estados, no governo federal? Aonde está o dinheiro? Porque não está na ponta. Né? As ruas todas esburacadas. A acessibilidade também para os deficientes está péssima. Não tem nenhum. Em lugar nenhum. Vai, tem gente na linha. Pode Vamos perder. ver. Alô? Alô, doutor Celso? Oi, quem fala? Oi, doutor Celso, é o Lucas, tudo bom? Tudo bom, Lucas. Você está falando aonde? Eu falo daqui da Zona Sul de São Paulo. Que lugar da Zona Sul? Aqui de Moema. Moema. Fala, querido. Celso, deixa eu tirar uma dúvida. Esses dias eu estava andando com o meu veículo e eu acabei caindo num buraco da rua. Tive um problema na suspensão do carro e tive transtorno todo de ter que levar no conserto e tal. Fiquei sem o carro alguns dias, isso me atrapalhou. Aí nessas horas, eu vejo o senhor falando do serviço público, na hora de recolher em PVA, seguro obrigatório, licenciamento, IPTU, o governo vem. né? E isso pode ser repassado para asfalto, para vias, iluminação de vias, para sinalização vertical ou sinalização de solo.
tudo isso, você falou de serviço público, tange, eu posso entrar com uma reclamação, pode, fazer alguma coisa? Você pode. O que você me orienta? Pode. Eu tive uma despesa alta com o carro. Então, Lucas, você pega o seguinte, o que você faz? Abaixa um pouquinho o retorno a tua televisão aí pra gente poder falar. Então, o que você faz? Você faz o seguinte, você entra com uma ação civil pública, com uma ação contra a fazenda pública do Estado, né? Se for uma rua do Estado. Se for do município, contra a fazenda pública do município. Ou seja, o juiz vai julgar e vai condenar o município a te indenizar. Porque, no caso da prefeitura, ela tem obrigação de manter as ruas com qualidade, sem buracos. Mas como é que você faz para mover a ação? Primeiro, faça uma foto do local do buraco onde você caiu. Depois junte as notas fiscais, né, das despesas que você teve. E entra com uma ação contra a fazenda pública, né? Aí o juiz vai julgar, vai condenar o Estado e o Estado é obrigado a te pagar. Mas isso é um processo demorado? O município é obrigado a te pagar, ou a União, se for uma estrada do governo federal, né? A União é obrigada a te pagar. Mas isso é muito demorado? Demora, mas não importa, Nani. Não, para eles saberem, né? Lucas, assim, não importa se demora ou não. Importa que você está exercendo a cidadania. Claro. Porque se você não fizer alguma coisa, você vai ficar sem receber, vai ficar com prejuízo. É melhor receber lá na frente, pode demorar, mas você receber. E aí, os governantes, esse é um puxão de orelha para os governantes, né? Começarem a aprender que é melhor consertar e deixar as coisas em ordem do que ficar pagando indenização. Porque se todo mundo, Nani, entrar com uma ação por causa dessas coisas, nós vamos começar a ver cidadania de fato, né? Porque tem tanta conta para pagar depois que o governante vai falar, é melhor eu manter a rua em ordem, melhor manter a rua sem buraco. Doutor, vale também para os pedestres também? Negócio? Se cair num buraco na calçada? Vale também. Também vale. Quer ver uma coisa interessante? A companhia de água, de energia elétrica, de telefonia saem para as ruas, abrem buracos e fecham. Se você sair aqui na frente da Rede Brasil e andar na rua, você vai ver que são remendos das companhias de energia elétrica, de água ou de telefonia. Alguém tapa o buraco na altura que deveria? Não. Ou seja, no nível da rua? Não. Agora, vai lá na Alemanha, vai em Frankfurt, na Alemanha, não precisa escolher outra cidade. Vai lá e deixa a companhia de energia elétrica abrir um buraco lá e não tampar no nível. Igualzinho, perfeito. Você não pode sentir que está com desnível para cima ou para baixo. Não abre outro buraco. É autuada e multada. O que a prefeitura faz? O que a prefeitura da tua cidade faz quando alguém abre um buraco? Deixa de qualquer jeito? Muitas vezes nem tampa o buraco. Isso é serviço público que não funciona. E dá para mover ação sim. Toda vez que você tiver dano material... Tem que entrar com ação. Ou, se você tiver um dano moral ou dano físico. Você pode cair num buraco na calçada, como a Nani falou, e aí, num caso como esse, você tem sim direito, né, de entrar com uma ação para que o Estado, para que o município ou para que a União te indenize. Não importa em que esfera seja. Se for calçada da cidade, é do município. Se for uma estrada do Estado, é do Estado. Se for do governo federal, da União. Certo, maravilhoso. Diga, Baiana. A Priscila, ela fala que o resgate de bombeiros, para ela, é um serviço público bom. Mas a SAMU é uma questão de sorte, quase ganhar na loteria. Pois é. A questão do Corpo de Bombeiros, em alguns lugares ele funciona muito bem. Em outros lugares existe deficiência do Corpo de Bombeiro, né? Quando ele funciona bem, principalmente nas grandes cidades, ótimo, maravilhoso. Agora, nas cidades pequenas, tem cidades que não tem Corpo de Bombeiro. Tem cidades que os bombeiros são voluntários. Tem um monte de situações como essa, né? Então, às vezes, você tem um serviço público que é bom numa região e é ruim na outra. A gente não tem uma coisa geral. Agora, o SAMU é um horror mesmo. O SAMU, que era para ser um serviço público de urgência, de atendimento, etc. tal, né? Eu não estou generalizando, até porque muita gente que trabalha no SAMU é muito decente, faz o seu trabalho, né, da melhor maneira possível. Mas tem muito carro quebrado, sem estrutura, né? Às vezes o SAMU demora muito para chegar, as pessoas não sobrevivem. Acontece de tudo, porque a deficiência é estrutural. Você pode ter uma equipe no SAMU trabalhando muito bem, mas a deficiência é estrutural. Falta a quantidade é insuficiente, né? E a falta de prevenção na saúde é que traz isso. Porque o que a gente devia ter antes do SAMU? O SAMU é para emergência. A gente devia ter programa de saúde da família funcionando. As prefeituras deviam manter esse programa. Então, o médico visitando você, junto com o enfermeiro, com o fisioterapeuta,
com uma assistente social, com um professor de educação Isso iria física. evitar muito, né? O quê? Prevenção. Você faz a prevenção, você cuida da saúde, você, por exemplo, quer ver uma prevenção simples? Uma pessoa que tem hipertensão, né? Que tem pressão alta, né? Essa pessoa precisa de um remedinho que custa R$5 para manter a pressão dela em ordem. Agora, você imagina o seguinte, se ela não tomar o remédio, ela vai ter um AVC, né? Um acidente vascular cerebral. O que acontece quando você tem um AVC? Você fica com metade do corpo paralisado, em média. Nem sempre acontece isso, às vezes é um acidente menor. Uma pessoa que teve um acidente vascular cerebral vai ficar na UTI 60 dias. Quanto custa isso? Fiquei um mês. Pois é, você sabe, você viveu isso, né? Quanto custa isso? Ficaria na época, no meu caso, fiquei um mês, R$65 mil, se não me falha a memória. Pois é. A UTI custa em média R$2.000 Só por dia. fora Fora o resto do tratamento. Para médico, para tudo. Bom, se você ficar 60 dias numa UTI, custa R$120 mil. Com R$120 mil, você paga 2 equipes completas do Programa de Saúde da Família que vão cuidar de 2.000 pessoas que têm hipertensão e essas pessoas não vão ficar deficientes o resto da vida, não vão ficar andando com uma parte do corpo sem funcionar, elas vão ser preservadas, nós vamos preservar o pronto-socorro, nós vamos preservar a internação, nós vamos preservar a família. A UTI. E preservar a família, né? E preservar a família. Porque uma pessoa quando fica doente acaba não conseguindo prejudica a família toda. Ajudar a família e prejudica a família inteira. Muito complicada mesmo. Entendeu? Diga, minha baiana. É a pergunta da Du Rocha. Doutor, comprei um guarda-roupa em 12 parcelas no carnê e fui pagando normalmente. Aí terminei de pagar e ficou vindo mais contas. Fui nas Casas Bahias e lá fiquei sabendo que colocaram folhas a menos no carnê. O que devo fazer, pois meu nome já está num SPC? Pois é. Não sei como fizeram isso, porque quando você faz o seu carnê, você sabe a quantidade de prestações que você tem que pagar. Eu quero ver esse caso mais de perto, porque não é porque esqueceram de colocar folhas que o devedor não deve. De outro lado, precisa ver quanto é que você já pagou e se você realmente pagou o valor do guarda-roupa, né? Ou se você está pagando a mais do que o guarda-roupa. Então é um caso que a gente precisa ver. Mas aí nós temos que telefone na DEC deixa eu deixar deixar uma orientação. Gente, toda vez que você for fazer um financiamento, pega a cópia do contrato, Nani. Eu vivo falando isso aqui. Pega a cópia do você contrato. bate na mesma tecla. Eu bato na mesma tecla. Por quê? Se você não tem cópia do contrato, como é que você sabe quantas prestações o vendedor está colocando nas tuas costas? Como é que você sabe, no caso de financiamento de veículos, se o valor que está sendo colocado no contrato é o valor que você realmente contratou? Em quase 100% dos casos, de pessoas que não pegam cópia do contrato, o valor colocado no financiamento é 3, 4, 5 mil reais a mais do que a pessoa financiou. Nossa. Porque o vendedor se aproveita, aumenta o valor e pega o dinheiro e enfia no bolso. Enfia no bolso e você não sabe. Né? Eu podia dizer para todo mundo que está nos assistindo que tem carro financiado que quase que a maioria tem o seu carro com financiamento com valor maior do que aquele que foi financiado. E aí, tem como reverter? Tem como reverter, sim. A gente entra com uma ação, faz uma perícia, entra com uma ação e o banco é obrigado a diminuir o valor das parcelas ou a quantidade de parcelas. Por isso que o nosso Sinadec está funcionando 100% e a gente tem que ter a carteirinha. Você me prometeu, a minha não trouxe. É para verdade. Mostrar. Pois é. Você me deve uma foto, então. Preciso dar uma foto. Você não pediu. Preciso da foto tua 3x4? Uma foto 3x4 para fazer a carteira do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor. E todos os associados têm a carteirinha do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor. Você sabe que eu preciso muito, a pessoa vai falar, Sinadec, o Pedralha é 98. Como é para ser associado? Para ser associado do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, receber a carteirinha, receber as informações, né? Receber as cartilhas de direito do consumidor e as palestras que a gente faz, custa R$40 por ano. Você fala, mas como é que você vai manter o Instituto com R$40 por ano? Na verdade, a carteirinha, os formulários, etc. tal, porque o resto a gente mantém do bolso. Do bolso. Mas aí eu tenho um telefone para você aí, ó, 5062-6462, aqui em São Paulo, 0 prestadora 11, 5062-6462 ou 5062-6418. 5062-6418. 8 ou 18. Pode falar com a doutora Silvia, que eu amo de paixão. A Marinísia, que as duas a Marinísia, né? São as uma duas. Uma fica de manhã, outra fica à tarde.
Maravilhoso. É sempre bom te ter aqui. Começar a segunda-feira com um homem 10 como você. Vamos fazer um especial contigo? Vamos. Só marcar a gente faz. Tem a sua agenda? Só sobre direito do consumidor. Sobre direitos do consumidor? Fazer um especial com você? A gente ensina um monte de coisa. O que nós precisamos. Porque eu assisti uma palestra sua e eu fiquei encantada. É muito bom aprender contigo. Legal. E como sempre, todos nós, né, no Brasil, todos somos consumidores. Então nós precisamos aprender com 24 horas por dia. Nós dormimos consumindo travesseiro, colchão, o ar que a gente está respirando, o despertador que vai acordar a gente, a comida que está no nosso sistema gastrointestinal, né? Se a gente comer alguma coisa que nos faz mal durante a noite, a gente vai consumir remédio, vai consumir os serviços do médico. E aí de manhã cedo, quando você abre a torneira para lavar o rosto, você está consumindo uma cadeia imensa de serviços e produtos para fazer com que aquela água chegue com qualidade na sua casa. Né? Você olha no espelho, você está consumindo espelho. Você põe perfume, você está consumindo perfume. Você passa maquiagem, você está consumindo maquiagem. Aí vai. Você não para, é o dia inteiro consumindo sem parar. Tudo. Todos nós somos consumidores, não dá para não ser. Então nós precisamos fazer um especial com você, para você dar uma palestra pra gente, não um programa, fazer uma palestra pra gente aprender. Tá bom. Obrigada, amigo. Adorei. Beijão, fica com Deus. Para vocês em casa, um super abraço do fundo do coração. E uma boa semana. Gente, ó, para vocês eu já vou mais além, né? Ó, 10 beijos para vocês, tá? Eu vou embora porque chegou a hora, mas amanhã eu volto no mesmo horário, se Deus quiser. Que vocês tenham uma noite maravilhosa e muita, mas muita energia, muita paz, muito amor para todos vocês aí da família Costa, aí em Goiânia. Para o meu afilhado Pedro, Leonardo também, meu compadre, Cida, a família inteira. Meu coração tá com vocês, tá, gente? Então eu peço para todos oração. Oração para o Pedro Leonardo, que tá precisando muito. Obrigada, gente. Fica com Deus. Até amanhã.